Como treinar seus vendedores? E foi um assunto que, inclusive, a equipe falou: esse assunto vai ser mais direcionado para dono de empresa. Vamos lá. Primeira coisa, todo dono de empresa tem um vendedor dentro dele, no DNA, inclusive, né? Todo dono de empresa é um pouco louco também, então tem um pouco já de vendedor. Brincadeiras à parte, a maioria das empresas vivem de venda. E não é só isso, né? Todo vendedor, muitas vezes, como representante comercial, ele amplia sua equipe, ele coloca um pré-posto, enfim. Treinamento, falar de como treinar a equipe nunca é demais, é um assunto relevante e está entre os mais procurados no YouTube. E para nós entrarmos com os dois pés nesse assunto já e deixar as coisas bem claras e simples, antes disso, eu te convido, deixa seu like, é muito importante para o canal. Se você é novo, está passando por aqui, se inscreve também no canal, me acompanha nas redes sociais. Para nós entrarmos com os dois pés, como eu falei para você, todo treinador de vendas, ele precisa ter passado pelo campo, ter passado por vendas, precisa ter sido vendedor. Mas nem todo vendedor vai conseguir ser treinador. É muito importante falar isso, porque às vezes o cara quer treinar a sua equipe de vendas e ele acha que pegar o vendedor que mais vende, colocar ele lá na frente e falar vai resolver. Vai ajudar? Claro que vai. A empresa trocar informações sobre o que está dando certo no campo é muito relevante, é muito importante, mas isso não é treinamento, isso passa longe de ser treinamento. Então vamos lá, para deixar as coisas bem simples. A primeira coisa, um treinador, ele precisa ser alguém que veio do campo e ser alguém que é dedicado em treino. Por quê? Porque ele vai ter método, ele vai ter didática, ele vai ter habilidades psicológicas que exigem alguém que está ensinando ter. Então, para ficar bem claro essa primeira coisa, treino é com treinador. Então, você quer treinar a sua equipe de vendas? Pegue alguém que já foi vendedor, obviamente, mas que seja treinador, que tenha didática de ensino, porque muda um pouco o jogo. Precisa saber fazer, mas muda um pouco o jogo na questão de ensino. 3 áreas fundamentais. Vendas, ela tem essa complexidade porque ela atua em vários campos, né? Então, 3 áreas que a gente não pode esquecer e que esse treinador precisa ter habilidade, precisa treinar a sua equipe. Então, se certifique que ele sabe disso. É a área comportamental. Uma coisa que precisa ser trabalhado muito forte no vendedor é a rotina, é o ritual. Ter ritual e rotina é fundamental. Inclusive, João Adíbio grandemente fala, né? Ritmo, ritual e rotina. Ritmo é para que você não fique mudando a sua frequência, você mantenha e vá. A rotina, constância. E o ritual é aquilo que geralmente ajuda o vendedor a entrar no seu ponto de fluxo e assim extrair, né? Estar no momento bem para extrair tudo aquilo que você pode das habilidades psicológicas, tanto de você quanto que uma negociação exige. Então ele vai precisar de habilidades técnicas, ele vai precisar então entender os produtos, características, benefícios, ele vai precisar saber entender um CRM, onde ele organiza as informações do cliente dele, dominar o sistema da empresa, então ele precisa ser treinado em vários aspectos. Na questão comportamental, agora estamos no passo 2, nas questões técnicas, e o 3 e mais difícil, e um dos mais importantes, que são nas questões, que são as habilidades psicológicas, que envolvem inteligência emocional, autocontrole, disciplina, resiliência. Não adianta, gente. Ó, isso daqui dá corte que eu vou falar depois, hein? Não adianta. Vendedor não adianta ser frouxo ou frouxa. Vendedor tem que ser alguém resiliente. Vai colocar um cara de mimimi lá, não vai dar certo. Por quê, cara? Vendedor tá todo momento lidando com não. É muito mais não do que sim no dia. Então você não pode se frustrar. Você precisa se reorganizar, se autorregular e voltar mais forte. Usar aqueles nãos para construir o seu muro, né? Que você vai transpor essa barreira. Não adianta, o vendedor não é uma pessoa que pode ser uma pessoa psicologicamente fraca. E vamos lá diferenciar pessoas que estão em vendas, pessoas que estão sobrevivendo em vendas e pessoas que estão enriquecendo em venda. Existe uma diferença muito grande. Eu me refiro do vendedor que chega final do mês, não adianta levar desculpa para casa que não enche a barriga. Precisa levar resultado, precisa levar meta batida para ter revertido em comissão. Então esse cara ele precisa formar essas habilidades e ter essas habilidades principalmente psicológicas. E isso sim, dentro de um método
e dentro de uma didática vai fazer efeito para a tua equipe. Caso contrário, vai ser muito daqueles treinamentos motivacionais. Vinícius, você acha que não funciona a motivação? Você tá maluco, eu defendo motivação. Motivação, a palavra diz, é o motivo para ação. É muito importante, é legal, mas não é sustentável. Na hora que a estrada foge, na hora que você olha e não vê a estrada, é a técnica que te salva. É ela que te direciona no caminho certo. É o conhecimento. É ter habilidades psicológicas para lidar com não, para contornar objeções, para persuadir. Então você vai treinar a tua equipe, garanta que o treinador, primeiro, já tenha atuado lá no campo de batalha e depois que ele vai estar olhando para esses pontos. Aí você vai ter a sua equipe muito bem treinada. Lembrando que chamar o melhor de vendas lá na frente, além de honrar ele e ele falar o que ele fez, isso é muito bom. Eu só estou desmistificando aqui que isso não é treinamento. E o segundo passo, importante passo dos 2 pontos para você treinar o seu time, como treinar seu time, primeiro, acha um treinador. Segundo, alinha com ele a cultura da empresa, a expectativa que você tem, os pontos fortes e pontos fracos e principalmente os gargalos, os pontos críticos que você tem e que você precisa melhorar. Um bom treinador, ele já vai te fazer essas perguntas, ele vai querer entender sobre a sua equipe antes de trazer, né, uma receita. Igual ir no médico, antes dele te dar uma receita do que você tem que tomar, ele precisa, então, ter um diagnóstico, e ele vai conseguir isso através dos exames, né? É esse momento que é muito importante, dessa interação, né? Falar para o treinador o que você busca e ter certeza que ele está realmente tentando entender. Treinador, ele precisa de agir de maneira personalizada. Esse negócio de, eu tenho um treinamento pronto, ele pode adaptar muitas teses, muitas teorias, muitos métodos dele, né? Mas ele precisa adaptar principalmente pro cliente dele específico. Então essa é a melhor maneira de você treinar a sua equipe, chamar um profissional que vai conseguir te ajudar, né? E gente, eu encerro essa aula falando o seguinte para você: pior do que você treinar um vendedor e ele ir para o concorrente é você não treinar ele e ele ficar na tua empresa aí, ficar lá encostado só reclamando, porque vendedor, quando ele não progride, né, ele tem essa questão ele é muito hábil com palavras, então ele vai estar sempre arrumando uma justificativa. Depois de um tempo, ou ele continua progredindo, ou ele vai começar a dar desculpa. Realmente é uma linha aí, uma curva que acontece quando a gente analisa os vendedores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e relembro a vocês, se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho também, me segue nas redes sociais e principalmente fica de olho, porque esse é o perfil que vai trazer para você sempre conteúdos de venda e de alta performance.